Oi, Marcelo. Oi, Cláudio. Tudo bom? Tudo bem. Quero discutir com vocês um assunto, como especialistas em marketing de fidelização e relacionamento, como implantar um programa fidelidade e relacionamento permanente e que traga resultados a curto, médio e longo prazo para as empresas. Eu gosto muito de um pensamento de Philip Kotler que diz o seguinte: dá-se muita atenção ao custo daquilo que vai se realizar e nenhuma atenção para não se realizar. Interessante, Cláudio. Como que você pode traduzir essa frase de uma maneira mais prática? Claro, seria como quantificar o que uma empresa perde por não fidelizar clientes. As empresas hoje elas sabem o quanto elas faturam, mas não sabem o quanto elas perdem por não fidelizar clientes. E muitas vezes, Marcelo, o que elas perdem é maior do que o que elas efetivamente ganham. Claro, puxa, muito interessante isso que o Cláudio falou e tem a ver com um exemplo que eu trouxe. Veja, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa no segmento de restaurante, mas eu quero que vocês imaginem esse mesmo exemplo que eu vou dar para qualquer tipo de empresa. Se for um laboratório, uma indústria, um posto de gasolina, um supermercado, uma drogaria, uma empresa de seguros. Então imagine o seguinte, uma pessoa que todos os dias almoça. E ela, todos os dias, ela gasta em torno de R$20 por almoço. Ou seja, ela gasta R$100 por semana com almoço. Imagina que essa pessoa também, ela trabalha perto de um shopping. Logo, ela vai almoçar todos os dias no shopping. Tem muito mais opções. Sim. Claro. Bom, quando ela chega na praça de alimentação do shopping, lá tem em torno de 20 restaurantes que ela pode estar escolhendo. Só que ela tem Diversidade preferência... de opções. Exatamente. Ela tem preferência por 5 restaurantes com a maior parte das pessoas. Veja só. Então, cada dia da semana ela gasta R$20 num lugar. O potencial dela, quanto que é? R$100. R$100. Muito bem. Só que veja, imagina do ponto de vista do dono do primeiro restaurante. Ele deve olhar para o cliente e falar assim, olha, eu faturo R$20 por semana. Com esses R$20 que ele fatura, ele tem que pagar o aluguel dele, tem que pagar a equipe, tem que pensar na expansão do negócio, é dali que ele tira o lucro de sobrevivência dele. Ele pode estar pensando assim, olha, eu preciso expandir meu negócio porque eu preciso faturar mais. E quais as opções que ele teria? Ou ele vai ter que abrir mais restaurantes, ou ele vai ter que conquistar mais clientes. Certo. Poucos pensam quais são os recursos ou quais são os resultados que um programa de fidelidade, um programa de incentivo pode trazer. Dessa forma, se ele fizer um programa de incentivo, ele pode fazer com que o cliente volte mais uma vez com ele. Se ele conseguir fazer o cliente voltar só mais uma vez, ele conseguiu dobrar o faturamento da empresa com o quê? Com os próprios clientes. Com a mesma 100%, estrutura e ainda com a mesma estrutura. Porque também pensar que o cliente voltaria 5 vezes na semana seria utópico. É Né? O utópico. cliente não vai consumir todos os dias no mesmo lugar. Mas as 5 vezes que a pessoa almoça fora, você acha que com um programa de incentivo bem montado, conseguiria fazer o cliente voltar mais uma vez? Sem sim, dúvida. sim. Mas aí, Marcelo, como que a empresa pode ter certeza que para o cliente voltar mais uma vez, um programa Fidelidade resolveria? Como conseguir isso? Um programa de fidelidade, um programa de incentivo, um programa de relacionamento bem estruturado, ele consegue influenciar o comportamento das pessoas. Mas para que ele seja bem estruturado, tem que ser pensado com 2 bases. Primeiro, um programa de relacionamento, ele tem que trabalhar os fatores racionais do cliente. E além dos fatores racionais, precisa trabalhar os fatores emocionais. Então, como que eu consigo colocar essas 2 peças num programa de relacionamento? Primeiro, fator racional. Eu preciso dar um motivo para o cliente voltar a comprar comigo. Esse motivo tem que ser alguma coisa tangível. Então, eu posso dar cada R$1 que o cliente gastar na minha empresa, posso dar um ponto para ele trocar por um prêmio na próxima compra. A cada R$1 que ele gastar, ele pode ganhar um crédito para a próxima compra. Isso são vantagens racionais. E as emocionais? Nós podemos utilizar aqui um caso prático que todo mundo conhece, que é o da TAM. Veja, a TAM tem alguns clientes que eles consideram que são os melhores clientes. E para esses clientes, eles dão um cartão vermelho. Para o cliente do cartão vermelho, ele não precisa de pegar fila no aeroporto. Pergunta, quanto custa para a TAM isso? Benefício? E quanto vale para o cliente isso? Vale muito. O cliente que tem um cartão vermelho, a bagagem dele chega primeiro do que o cliente que não tem um cartão vermelho. Quanto custa para a TAM fazer a bagagem do cliente chegar primeiro? Pouco, quase nada. Quanto vale para o cliente isso? Muito. Então veja, fatores emocionais. Então a empresa tem que pensar assim, quais são as vantagens que eu posso dar para o meu cliente?
que muitas vezes custa pouco para mim, mas que tem alto valor para ele, que vai ganhar ele pela emoção. Afinal de contas, nós somos criaturas emotivas, né? Quantas pessoas vocês conhecem que preferem viajar, pagar às vezes até um pouquinho mais caro, mas viajar com a TAM? Uhum. Não, realmente. Perfeito. Inclusive tem algumas estatísticas de mercado que mostram que um programa de fidelidade efetivamente traz resultado. Por exemplo, na revista Exame foi publicado que as 200 empresas que mais cresceram no país, 76% delas investiram num programa de relacionamento e fidelidade. Também na revista Super Hiper, um programa muito conhecido que é o do Pão de Açúcar Mais, ali eles comprovam que um cliente que faz parte de um programa de fidelidade, ele retorna à empresa 42% das vezes e chega a gastar 19% a mais em cada compra. Retorna 42% mais vezes. Mais vezes. Uhum. Então veja, além dos clientes voltarem mais, gastarem mais, das empresas que mais cresceram serem empresas que investiram em fidelização e relacionamento, me fez lembrar também de um caso de um cliente que esses dias nos ligou. E estava preocupado em onde ele ia colocar o foco da equipe dele. Todo mundo sabe que hoje em dia o mercado está a concorrência acirrada, nós temos poucas pessoas, né? Equipe enxuta, ele tinha que fazer o resultado com pouca gente, até porque contratar mão de obra não é fácil, treinar as pessoas, estabelecer as pessoas na cultura da empresa demora um tempo. Então ele tinha que fazer o resultado com a equipe que ele tinha. E o caso dele que era interessante, porque ele não estava preocupado com a verba, não era a preocupação dele, não era essa. Ele estava preocupado com o foco, aonde que ele ia colocar as energias dele, né? Então nos chamou para fazer um estudo. E a dúvida dele era, abro novas lojas? Invisto para atrair novos clientes? Ou invisto em fidelização? Só que ele não tinha claro todos os benefícios que a fidelização poderia trazer. Ele estava acostumado a abrir lojas, estava acostumado a fazer propaganda em revista, mas fidelização nunca tinha feito. O faturamento dessa empresa é 2.400.000 reais por mês. Os clientes dele compravam 24 milhões por mês em empresas concorrentes. Uhum. Ou seja, 10 vezes o faturamento dele. Em que você acha que ele colocou o foco de investimento dele? Para atrair clientes? Para abrir novas lojas? Não tem nada de errado ele fazer tudo isso em conjunto. Uhum. Mas ele preferiu focalizar o quê? Fidelizar. Naturalmente, né? Primeiro porque seria mais barato. Aproveitando o mesmo cliente com a mesma estrutura, ele poderia multiplicar ali os resultados. Inclusive, eu estava com o Marcelo nesse cliente e ele investiu em torno de 20 mil reais por mês em marketing de massa, né? Para atrair clientes. Mas não tinha claro quais resultados ele tinha de fazer isso. Então, foi um dos fatores também que incentivou ele a entender como a fidelidade poderia trazer resultados claros e mensuráveis. É a ideia de você aproveitar o cliente que você já tem para otimizar os resultados dele. Uhum. Essa é a grande ideia. E uma outra vantagem, Daniele, que um programa de fidelidade proporciona é que você consegue construir um banco de dados. E com esse banco de dados você consegue otimizar e criar novas oportunidades de vendas. Uhum. E oferecer o produto certo para o cliente certo. E mais do que isso, você consegue medir os resultados de cada ação. Com isso você consegue construir relacionamento com o cliente. Você consegue construir confiabilidade, credibilidade e tornar o cliente mais acessível a comprar os outros produtos. Mais sensível, né? Mais sensível a responder às ofertas. Acessível. Exato, e a comprar os outros produtos que fazem parte do mix da empresa. Eu me lembrei de um outro caso, de um cliente que ele tinha determinado produto que não saía de estoque. Uhum. E anteriormente, antes dele ter o programa Fidelidade, ele mandava muita e-mail marketing, mala direta, oferecendo vários produtos para vários clientes, né? Aquele tipo de jornalzinho de oferta, sabe? Uhum. Só que nós propomos para ele fazer diferente. Então nós pegamos esse produto dele, que estava parado em estoque, não tinha que geralmente são descartados, né? Fica um problema para a empresa, tem que oferecer no bazar, ou jogar um descontão para o cliente poder levar. Uhum. Então nós selecionamos no banco de dados pessoas que tinham propensão para comprar esse tipo de produto. Uhum. Mandamos a oferta para essas pessoas como exclusiva, que de fato era pessoas que compravam produtos naquela linha. Qual foi o resultado? Acabou o produto do estoque. Uhum. Então, resumindo aqui, quais são as preocupações que o empresário deve ter antes de implementar um programa de fidelização e relacionamento? Olha, eu tenho uma preocupação que eu acredito que é de fundamental importância antes de qualquer empresa fazer um investimento,
quer seja um programa de fidelidade ou na expansão do negócio, precisa considerar. Eu também gostaria de fazer um apontamento. Eu acredito que hoje a maior necessidade das empresas é entender que um programa de fidelidade é para a vida toda da empresa. Então, qual que é a ideia? Você tem que alinhar a sua equipe, desde a presidência, a diretoria, gerência, representantes, vendedores, telefonistas, atendentes, balconistas, faxineiros, todos direcionados e focados num só objetivo: fazer o cliente voltar mais uma vez e gastar um pouco mais na próxima compra. Veja só que interessante, olha. Um programa de fidelidade mal implementado pode até desfidelizar o cliente. Isso é mais caro do que não fidelizar. Né? Então, veja, quando for implantar um programa de fidelidade, a empresa precisa considerar que, ou um programa de incentivo, tem que considerar que ela tem que construir um relacionamento com a pessoa. É muito mais do que você dar uma vantagem por um determinado tempo, fazer uma promoção. Isso pode ser feito, não tem nada de errado. Né? Mas é caro, você tem um esforço e para com essa ação. Né? A inteligência está em fazer algo permanente, que tenha começo, tenha meio, mas não tenha fim. Mas como construir isso? Né? Por onde começar? Então a sugestão que eu dou, Dani, com base em 15 anos de experiência, a empresa deve fazer um estudo para dimensionar o quanto ela perde por não fidelizar. Até para ver se vale a pena mesmo Claro, não investir claro, nisso, Claro. né? E quantas empresas eu conheço, né, que vão para alguns extremos? Primeiro extremo, investe em um programa de fidelidade porque todo mundo faz. Aí, às vezes a empresa não precisa, não é isso que vai fazer um resultado melhor para eles. Eles deveriam investir em outras ações, focar em outras ações. O outro extremo é a empresa que precisa muito, tem um grande potencial, ele vai lá, como não conhece todo o potencial, investe pouquinho, fica tímido. E quantos clientes eu conheço que começaram um programa de fidelidade sozinhos, uma rede de mais de 100 lojas, cadastraram 3 mil clientes, todo mundo desalinhado, equipe não estava alinhada com comercial não estava alinhado com marketing. Fadado ao insucesso. Franqueado, não fechado com um gerente de loja. Aquela coisa que só tinha uma pessoa interessada com o projeto, o marketing. Então, com a cabeça quase rodando, porque o projeto não ia para frente. E aí, eles contrataram o nosso trabalho, e com isso, em um ano, nós fomos para 200 mil clientes fidelizados. Né? Então, acontece muito numa empresa, por não saber quais são os resultados que um programa de fidelidade pode trazer, ela investe timidamente. E os resultados ficam tímidos. Né? Então, veja, o foco é, fazendo esse estudo, ele consegue, ao implantar um programa, ter todo mundo da empresa, da diretoria, gerência, balconista, vendedores, presidência, representantes, todos envolvidos com um único objetivo: fazer o cliente voltar mais uma vez. Só precisamos fazer o cliente voltar a próxima vez. E aí conclui o que o Cláudio tinha falado no começo lá do pensamento de Philip Kotler. Né? Eu poderia traduzir dentro desse conceito que dá-se muita atenção ao custo de se implantar um programa de fidelidade e não se dá atenção ao custo de não se implantar um programa de fidelidade. Bom, então obrigada pela participação de vocês, as contribuições foram muito ricas, as informações também. Com certeza ajudam muitos empresários brasileiros e, sem dúvida, nós traremos ainda outros assuntos de grande relevância para que eles tenham cada vez mais informações para tomarem as decisões certas. Eu agradeço o convite, Dani. Muito obrigado. Imagina, Obrigado pela oportunidade. Espero poder estar participando com você numa próxima vez. Obrigada. Obrigado.